Sabe aquelas conversas que só acontecem nos bastidores? Aquelas opiniões que todo mundo tem, mas ninguém fala na cara e muito menos no ar. Aqui, a gente não tem medo de desconforto. O papo é direto, sem filtro e sem enfeite. E se doer, talvez seja porque às vezes a verdade dói mesmo. Então, se você gosta de entrevista com resposta ensaiada e discurso pronto, pode mudar de canal agora. Eu sou Mari Cantarelli e nós estamos em off. Daqui a pouco vi aquela senhora que era igual o Lulu, só que de batom, né? Ela se levantava no meio assim, saiu daqui, ó! Tem paciência pra quem tá começando? Oh. Tá funcionando? Quer que eu cante uma música? Ah, não, vai pedir pro Lobão cantar. Fala uma música aí, vai. A gente cantar, vamos ver. Muito tímido. Eu sou muito tímido. Eu sou mesmo. Você é muito tímido? Sou. Só 30 anos com ele. Peraí, Lobão, que eu tô... Fala de novo aqui, Deus, que o que é? O microfone dele tá mudo? Aê, muito bom. Cara, é muita história, é muito bom. É divertido ser eu, sabe? O que passou, passou, e quanta coisa passou nessa vida louca? Ou seria a vida bandida? Dizem que ele vive eternamente no Vale da Estranheza, mas ele nunca ficou chorando no campo. Hoje no Em Off comigo, Lobão! Seja muito bem-vindo! Obrigada! Eu que agradeço. Por estar aqui no meu sofá, que honra! Eu aqui fico muito confortável aqui, aboletado nesse sofá. Agora, antes de começar, você já estava me falando o seguinte, eu sou muito tímido. É. Por que você é tímido? Eu sou terrivelmente tímido, desde criancinha. Como é que alguém tímido se apresenta para tanta gente há tantos anos e vive de arte? Foi um erro de cálculo da minha parte. Eu não tinha a menor intenção de ser... eu gostava de tocar bateria, mas eu nunca pensei em ser cantor, front singer, essas coisas. Eu nunca achei legal. Passei muitos anos, pelo menos uns 15, 20 anos, para tentar entender o que estava acontecendo com a minha vida, né? Como é que era na infância? Você já era tímido desde criança? Como é que foi a sua infância? Sempre fui muito introspectivo. Não era introvertido, não. Eu sempre fui meio palhaço. Mas eu sempre tive uma vida interior muito intensa e muito, tudo assim dentro do... Não sei se minha mãe me deixava muito de castigo, porque eu tive uma doença lá quando eu era muito pequeno e só tive alta com 12 anos. Então, eu podia morrer a qualquer momento, pelo menos na cabeça dela. Então eu não podia fazer absolutamente nada. Então eu ficava dentro do meu quarto, aí eu me adaptei, né? Aí eu fiquei com muitos livros e tinha lá minhas músicas, meus livros, meu violão, minha bateria. Então eu fui crescendo. Até hoje tudo isso, minha vida se resume nesse lugar. É um catre com livros e instrumento musical e um aparelho que possa reproduzir música, né? Basicamente é isso até hoje. Eu vi na sua autobiografia que você teve essa doença quando era criança, nefrose? Nefrose. O que é essa doença exatamente? Eu não me lembro, assim, eu sei que eu acho que é uma inflamação nos rins. Nos rins? O fechamento dos rins. É uma doença rara. Tá. E eu acho que eu fui o primeiro a garoto a ser curado aqui na América Latina pelo o então grande pediatra brasileiro, o Dr. Rinaldo Delamare. Então foi um case, tá entendendo? Então eu virei um case médico. Mas eu em que tinha sentido meu retrato na clínica lá, assim, sabe? É mesmo? De barinhezinho, assim. Mas em que sentido te limitava a doença? Ou era sua mãe que te protegia? Porque, pelo que eu entendo, assim, do seu relato, ela também era um pouco superprotetora em função Era completamente superprotetora. Eu não sei o que veio antes, a nefrose ou a superproteção dela. Mas o fato é que foi com 1 ano e 10 meses, 2 anos, eu me lembro muito pouco. Me lembro que eu tinha que tirar sangue para exame, eu ficava muito inchado, porque eu tomava cortisona, doses cavalares, eu ficava todo inchado, nascia cabelo na minha testa. E eu ainda tenho uma lembrança vaga disso. Mas o fato, o que me deixou muito atado a essa doença é que eu passei, todo ano eu tinha que fazer, nas férias de junho, julho, passar o mês inteiro sem comer sal, fazer contagem, chamada contagem de Hades, uma coisa assim. Aí minha mãe ficava vendo se estava inchado nos olhos. Todo dia ela ficava me apalpando, eu ficava, ai meu Deus do céu. E aí eu só ganhei alta mesmo, tipo assim, você não vai ter
você está curado, com 12 anos. Então, passei 10 anos da minha vida com ela assim, ai, socorro, não sei o quê. Então, eu tive, como era um caso muito grave, né, eu fiquei sob os cuidados e olhares médicos durante todo esse tempo. E aí você deixou de ter convívio com outras crianças? Talvez isso tenha impactado um pouco na sua... Também, não, eu tinha, mas naturalmente... Eu era muito tímido, por exemplo, eu não sabia falar fessora. Eu nunca levantava o dedo, assim, eu tinha vergonha. Todo mundo falava fessora ou tia, né? Eu não sabia como... Eu só comecei a falar fessora, né? Com 13, 14 anos. Eu passei aquele tempo todo assim, escondido, apavorado. Eu ia pro colégio e dizia, meu Deus, as pessoas vão falar comigo. Eu tinha um pavor muito grande. Da onde vem esse nome Lobão? Você já era o Lobinho quando você era pequeno? Não. Isso aconteceu já quando eu era adolescente, já. Quase quando estava entrando, já. Eu às vezes ligo ter sedimentado esse apelido por justamente eu ter o link com a banda que eu entrei, que foi o Vimana, né? Porque eu estava repetindo um ano, porque eu comecei a repetir ano, porque eu nunca colei na minha vida, então eu repetia o ano. Maravilhoso. Eu repeti ano porque eu não colava. Eu não colava. Não é que você não estudava, não. É porque não colava. Não, eu não colava, eu não tinha interesse. Outro dia encontrei uma amiga minha, colega de colégio, a Virgínia, 300 anos depois, aí estava atravessando a rua, eu morava no Rio ainda. Ela falou assim, peraí, olha só o que eu tenho na minha bolsa. Ela tinha uma bolsa, uma prova de química minha, que eu tirei 0. Aí ela falou assim, e a pergunta assim, olha só o que você respondeu. Eu falei, o que foi? Aí a pergunta assim, como se comportam os gases? Aí eu respondi, os gases se comportam muito mal, são maus elementos desagregadores. Aí eu escrevia, você escreveu um romance. Um romance sobre... 0. Ele levava 0. Aí eu repeti o ano, aí eu fui para outro colégio, São Vicente de Paula. Aí eu cheguei lá e eu usava um macacão que minha avó, eu tinha o quê, uns 15, 16 anos. E minha avó, muito prática, quando ela viu que eu estava crescendo muito, com 9, 10 anos, falou assim, garoto, vai ficar um varapau, não sei o quê. Ela, muito prática, comprou calça Lee, calças todas de 20 anos já, e aí fez a bainha, e aí eu ia usando aquelas calças, e a cada 3, 6 meses ela esticava a bainha, e dava um remendo aqui. Aconteceu uma coisa com essa jardineira, com esse macacão, né? Quando chegou, eu estava usando já há 10 anos aquele macacão, todo dia estava todo assim, só tinha uma alça. E eu tinha um cabelo grande, não sei o quê, e a primeira semana os caras me olharam assim, como se você alienígena no lugar, né? O cara queria dar um apelido para você. Aí o primeiro apelido, assim, né? Primeiro dia de aula, todo mundo já meio enturmado, porque era já vinham eu não, eu estava chegando de outro colégio, todo mundo me olhando assim. Aí, o que você vai ser quando crescer? Eu falei, não sei, eu acho que música. Beethoven. Aí me chamavam de Beethoven. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou virar Beethoven. Eu fiquei segurando. Passou uma semana, não tem problema. Aí viram eu chupando Mentex, eu adorava Mentex, aqueles caras chupando Mentex na hora do recreio. Mentex, aí me chamaram de Mentex. Eu falei, meu Deus. Os caras estavam afim de me dar um apelido. E aí eu tinha uma outra coisa, além dessa difícil socialização, eu detestava, eu tinha nojo das pessoas, me dá um pedaço, um tasco, não um tasco, né? E eu ficava com nojo da saliva, então comia, eu gastava da minha mesada 2 queijos quentes e botava na mesa de ping-pong. Mas não, toma aí, come aí. Saliva aqui na minha... Tinha essas coisas. Aí os caras achavam que estava comendo, o cara come muito, tem esse macaco, parece um lobo mau. Aí o lobo mau, aí começaram a me chamar, eu falei, ai caramba, vai virar. Mas é lobo mau. Aí eu fiquei quieto. Aí um amigo meu me sequestrou a minha bateria e levou a bateria para essa banda, que era a banda do Lulu, Rich, que eram muito mais velhos do que eu. E ele tinha me convidado para ver essa banda, que era o Vimana, num cinema lá, porque antigamente se fazia shows em cinemas, sessão maldita. E eu não estava afim de rock, eu estava de saco cheio, estava tocando violão clássico, não queria saber de rock. Aí o cara me chamou, é muito legal a banda. E a banda era legal mesmo, e os outros caras eram do Módulo 1000, que era uma banda que eu conhecia. Candinho, batera do Módulo 1000, achei legal, mas eu fiquei quieto, não queria dar muita força pro rock. Legal, bacana. Tá. Aí tinha uma loja, que na verdade naquela mesma galeria de cinema tinha uma loja chamada Modern Sound. E esse meu amigo do colégio foi lá comprar um disco 2 semanas depois, e encontrou com o Lulu Santos, que estava lá vendo o livro. Aí, mal barato, sua banda é muito legal. E o Lulu, sim, muito obrigado.
qual é o próximo show aí, não sei o que. Ele falou, agora nós estamos em recesso, porque o baterista saiu e está entrando um vocalista, que era o Rich. O baterista saiu, nós temos um baterista muito legal lá na escola. Aí ele falou, garoto, porra, isso aqui é uma banda de profissionais, nós temos já... O cara tinha 25 anos, 10 anos mais que eu. Não, mas o cara toca legal. Eu não estava tocando mais bateria. Eu não queria tocar bateria, eu queria tocar violão clássico. E aí tinha desmontado a bateria. Aí ele falou, não, o garoto, pô, quantos anos o cara? O cara tem minha idade, tem 16 anos. Imagina se eu vou botar o cara de 16 anos. Não, de jeito nenhum. Aí o cara continuou insistindo. Aí, tá, qual é o nome do cara? Ele falou, o nome dele é Lobão. Pô, gostei desse nome, hein? Aí, foi esse nome que ganhou no Lulu Santos? Então faz o seguinte, aí ele estava no Teatro Casa Grande, que eles estavam começando a fazer uma turnê com a Marília Pêra, uma peça da Marília Pêra. Faz o seguinte, vai lá, manda o cara ir lá no teatro para fazer um som com a gente, Teatro Casa Grande. E o cara, meu amigo, a revelia, botou tudo no táxi, que eu não sabia, e levou a minha bateria pro Teatro Casa Grande e falou, aconteceu, contou a história. Eu falei, eu não vou, cara, não vou. Tô afim de ir. Mas tá lá, eu montei a bateria. Eu falei, pô, mas que loucura, cara. A bateria já estava desmontada. Mas eu não podia perder essa... Pô, os caras são muito bons, etc e tal. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou tocar um samba pra eles, porque eu pensava que eles eram roqueiros e eles não iam gostar. Aí eu fui lá e toquei um sambão, os caras acharam o máximo, eu fui admitido. Mas quando eu cheguei lá, já estava o Sérgio Dias dos Mutantes, tinha um monte de gente do cenário de rock. Aí eu queria saber quem era o Lobão. Aí eu cheguei lá de macacão, né? Porque eu não tirava o macacão. O Lobão, o cara parecia o Lobão, pronto. Aí colou o apelido. Eu fiquei Lobão. E você resolveu tocar um samba. Você sempre gostou de causar essa estranheza, essa coisa de... É o que? É um pouco de querer chocar? É uma forma de existir? É só o seu jeito de ser? Timidez histérica, talvez. Tão tímido que eu acabo, sei lá. Mas não era ali, no caso não era não. Ali era uma questão de que eu não queria, não sabia dizer não. Assim, o cara levou a bateria, eu não ia tocar mal. Porque também não... Pô, pra que eu vou tocar mal? Eu ia tocar uma coisa que eu considerava que era antagônica a eles e eu ia me sair confortavelmente. Tá bom, não é bem o seu estilo, tudo bem, muito obrigado. Mas aí os caras acharam o máximo a parada do samba. E aí também eu estava repetindo o ano, não tinha assunto no colégio. E aí a minha mãe ficou maluca com o negócio. Gente, maconheiros. Eu falei, pô, que isso, mãe? Pô, Marília Pêra e Matriz, Nelsinho Mota. Então você vai ter que ir para o juizado de menores. Aí o Nelsinho Mota foi meu tutor. Eu virei como tutor do... Eu acabou que eles fizeram... Nem fiz teste, não tinha teste. Pascoal Meirelles é baterista, uma puta banda, Hélio Delmiro, Pascoal Meirelles. E aí o Pascoal Meirelles foi para Berkeley, uma coisa assim, foi para fora. E aí eu assumi aqui no Teatro Aliança Francesa, Marília Pêra morrendo de medo, eu não sabia... Por que morrendo de medo? Porque eu não tinha ensaiado, não sabia do que se tratava. Eu liguei o piloto automático. Aí ela tinha um trapézio, ela tinha uma tule, né? A gente ficava atrás da tule. O Guto Graça Mello era o nosso maestro. Falava assim, Lobãozinho, assim, tipo, não vai fazer cagada. E eu toquei, me dei super bem, aí ficamos em cartaz. A peça não foi muito bem, não foi um sucesso. Ficamos uns 3 meses em cartaz. Foi suficiente para eu me enturmar, ficar em São Paulo, conhecer todo o meio, conheci Tutti Frutti, Mutantes, conheci todo mundo. Aí eu comecei a ficar achando legal aquele negócio. Conheci você entrou no métier. Sérgio Carlini, meu ídolo, estava na época da Ovelha Negra, né? Pô, parecia que eu tinha conhecido o Keith Richards, foi no Piolim, o cara, pô, sou amigo dele até hoje. Então, comecei a achar legal. O Lulu começou a me levar para cinema, comecei a ver Pasolini, Rock Horror Show, Betty Boop, Groucho Marx. Eles estudavam, eu pensava que era um antro de perdição. Nada, o Lulu estudava sânscrito, o Luiz Paulo Simas, ele estudava síntese de eletrônica, e lia em alemão e dava... O que você achava que era um antro da perdição? O meio artístico? O meio do rock? Especificamente o nosso banda. O Rich tinha acabado de estudar literatura em Oxford, então era uma banda muito de nerds, entendeu? Então era um clima de monastério. Qual era a sua nerdice? Eu
eu estudava violão. Aí eu tive a sorte do Fernando Gama, o baixista, o maior baixista que eu já conheci e toquei. Ele é um tremendo violonista clássico também. Então nós fizemos um subgrupo dentro do grupo chamado um duo, né? Era o Duodeno. Então a gente tocava Vila Lobos. Aí era legal porque só tinha maluco naquela época. Então a gente fazia uns shows enormes, né? Aí tinha aqueles solos de bateria de meia hora. Aí, de repente, a gente largava a baqueta, largava os baixos, a gente sentava numa cadeira, só eu e o Fernando no show, no mesmo show, começava a tocar Choro, Vila Lobos, e, pô, o nível musical era muito alto, né? Então, foi uma escola. Aí o Rich virou o meu tutor, porque o Rich era casado com a Leda, que está casado até hoje. Então, o Fernando está casado com a Betina até hoje. Você pensa bem, isso foi 75, 76, 50 anos atrás. E aí eu fui criado nessa rapaziada e eu tive um upgrade, porque todo mundo estudava muito, eu aprendi como lidar com sintetizador, o cara era pioneiro em síntese de voltagem, biriri. E aí eu tinha um cara que era meu companheiro, ao invés de eu ter abandonado o violão, eu tive muito mais acesso, eu tinha um cara que tocava muito mais que eu, inclusive, mais velho, muito mais experiente, muito musical, pô, incrível. Então, aí comecei a fazer música com eles, e eu era o xodó dos caras, assim, aí comecei a ter fã-clube. Eu era o único cara da banda que tinha um fã-clube. Porque você era mais jovem, mais novo. Não, me vestia de Aqualoco. Aí as pessoas achavam muito interessante, aquele cara maluco botava uns óculos da minha mãe, que parecia uma formiga, assim. Aí as pessoas achavam interessante, eu tinha uma bateria enorme também. Você falou que a sua mãe em algum momento ficou louca, assim. Ela apoiou? Quando é que ela começou? Não, ela ficou com tanto... Ela e meu pai, eles ficaram com ódio. Me expulsaram, me deserdaram, eu virei homeless, virei um mendigo, tinha que passar pela... É verdade que você foi expulso de casa? Como é que foi essa história? Eu fui expulso de casa e meu pai me desertou, eu perdi toda... Ainda bem, graças a Deus. Eu perdi qualquer tipo de casa, eu saí de casa, fui expulso. Por que você foi expulso? Eu também taquei um violão na cabeça dele, quebrei um violão, eu tinha dois, né? Então eu deixei um... E aí, você escolheu qual que você ia quebrar? Escolhi. Foi doloroso, porque os dois eram muito importantes para mim. Mas eu tive que bater o monitor. Mas por que você agrediu seu pai? Porque ele foi inconveniente, tá entendendo? Porque ele falou, você vai sair de casa, não sei o quê. E ele tinha uma oficina mecânica que era muito próximo da casa que a gente morava. Eu falei, tudo bem, eu vou sair. Já estava pegando minhas trouxinhas, estava botei os dois violões na minha cama, peguei a minha mala, fui botando lá, estava resignado que eu ia sair, tá entendendo? Mas isso por quê? Porque você queria seguir a carreira de música porque eu era e músico, ele não... músico, eles queriam que eu fosse funcionário público, então houve uma colisão de interesse. Tá. Porque eu não ia ser nunca funcionário público. Aí como eu sou um cara limpinho, fui tomar um banho. Porque todo mundo pensava que hippie é fedorento. Não, era super cheiroso e asseado. Asseado, aham. Aí eu tava de toalha, né, saindo do banho, não sei o quê. De repente, ele de tocar, saiu do trabalho dele, ficou me atocanhando na porta na porta do meu quarto. Você ainda está aqui? Eu falei, porra, cara, tô saindo. Sai daí, cara, agora deixa... eu sou um cara também, eu não queria ficar pelado. Você quer fazer o favor de sair do meu quarto, que eu vou tirar minha roupa? Eu não vou sair, não. Eu falei, olha, é melhor você sair, cara, porque eu preciso trocar minha roupa. Mas onde já se viu o negócio? Eu falei, cara, você me expulsou de casa, eu tô saindo de casa, você quer fazer o favor de me facilitar a situação? Aí ele ficou lá, e aí, vai peitar? Eu falei assim, que negócio é esse, cara? Eu já tava com raiva, né? E ele tava me provocando. Eu falei assim, se você não sair em 10 segundos, eu vou te enfiar um violão na cabeça, cara. Eu falei, ai meu Deus, pra que eu fui falar isso por um violão tão bom? Ameaçou. Aí eu falei, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, blá, 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 blá. Parecia um Pepe Legal. Tá cheio de violão na cabeça do cara, parecia um chicote. É bom quê? Aí eu comecei a bater, eu falei, aquela sanha assassina, né? Aí comecei a bater no meu pai, ele começou a rolar a escada, eu fui batendo, caiu quando caiu minha toalha, eu fiquei pela, falei, com licença, peguei a toalha, voltei novamente, rapidamente me troquei. Foi a toalha que fez você parar de bater no seu pai? Claro, eu sou um homem pudico. Senão você ia continuar. Sou um homem pudico. Claro, exato. Não tinha mais também tanta madeira. Sim, agora ficar o material do violão já tinha se dispersado, a madeira já tinha se espatifado, eu não tinha muito o que bater, já não tinha mais assunto. Eu levantei, ele ficou lá no chão, eu saí rapidamente, troquei, botei meu tênis, botei meu sapato, botei meu violão, aí fui descendo, ele
tava lá, falei, vou ganhar a vida com isso, seu panaca. Porque ele todo domingo, esse de 13 anos até todo domingo ele me levava até a Praça Tiradentes e dizia, olha, você vai acabar assim, porque lá no chafariz ficavam os músicos desempregados. Aqueles caras com dinheiro. Aí fica aquele terror, assim, olha, cuidado, você vai acabar assim, e biriri. Então era uma pressão. Assim, eu já tinha sido convidado para tocar com o Raul Seixas, quando tinha 13 anos. Que isso? Aí eu não consegui. Com 14... eu fui convidado para sair na turnê do Secos e Molhados, porque eu tocava bem bateria. Os caras achavam que era um garoto de 14 anos, tocava bem direitinho. E aí os caras queriam que eu tocasse, mas aí eu ficava com medo também, eu tinha medo de maconheiro. Ai, maconheiro, minha mãe me incutia esse medo, né? Ai, maconheiro. Sabe o que é? Naquela época foi aquele assassinato da Sharon Tate. Tá. Você lembra, né? Do Manson. Tá. E aí minha mãe falou assim, isso é maconha. Viu maconha. E aí quando eu vi os caras fumando maconha, eu falei, lá vem os caras vão me esfaquear. Eu ficava achando tudo isso, cara. Mas era uma loucura, porque, trocando em miúdos, a minha vida musical era uma secação de pimenteira, porque não tinha nenhum tipo de apoio para que eu fizesse. Eu só consegui negociar porque... a nefrose, não sei o quê. Então, aí minha avó paterna me deu uma bateria. E aí minha mãe não queria que eu jogasse bola, que eu não fosse pegar surf. Meus amigos foram, Pepe foi campeão mundial de surf. Eu nunca botei um pé numa prancha. Todo mundo ia pra praia, todo mundo pra praia. Eu ficava lá, não tinha nada o que fazer, tocava 6, 7, 8 horas de bateria por dia. Aí minha mãe deixava, tolerava, mas assim, é hobby, né? Mas é autodidata? Hobby, né? Sou autodidata. Aí fui aprendendo, fui pegando manha, fui pegando traquejo. E quando é que cai a ficha que você fala assim, agora eu tô famoso, agora cheguei... Eu sempre fui famoso, apesar de não querer. Não, sinceramente, eu sou tímido. Não, mas quando é que você pode virar pro seu pai e pra sua mãe e falar assim, vocês estavam errados? Eu nunca falei isso, nem tive tempo. Mas não precisa falar, né? Não, pior. Não, minha mãe morreu bem antes, ela chegou a ver um show que eu fiz, cena de cinema, ela aparecia, eu falei assim, mãe, por favor, porque ela era muito presepeira. Eu falei assim, muito exibicionista, eu falei assim, por favor, você fica discreta, tá entendendo? A gente fez, Maria Jussac, do Circo Voador, ela era a produtora do show. O show super legal, com o Claudinho Infante da batera, Arthurzinho Baia no baixo, Luiz Paulo do Vímano. E aí eu tremendo, porque eu nunca fui... guitarrista, não sabia tocar guitarra, nem sabia cantar. Então, aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, fica tranquilo, porque ela... Porque o que ela fazia? Não é que ela cantava. Por exemplo, a mãe do Lulu também, que era outra pessoa extravagante, quando a gente fazia shows no Museu de Arte Moderna, eu ficava pensando, imagina se minha mãe vir aqui. Ela chegava no final do show, de maluco, caído, assim, daqui a pouco via aquela senhora que era igual o Lulu, só que de batom, né? Ela se levantava no meio assim, saiu daqui! Gritando, falei, cara, isso é a cara da minha mãe. Mas era tipo um orgulho, assim. Mas era é meu filho. Não, isso era a mãe do Lulu. Aí quando eu pensei assim, mas minha mãe pode chegar e dar uma dessa lá. Eu falei, por favor, ela ficou ofendidíssima, aquela pessoa ofendida. Tá bom, deixa comigo. Assim, tipo, né? Aí, eu tô lá, tocando, aí daqui a pouco eu falei, cadê minha mãe? Não tava na primeira fila. Falei, daqui a pouco lá na última vez eu pensei que tivesse um abajur, uma coisa assim Ela botou um aplique naquela cabeça, parecia um pavão, né? Parecia que tinha pisca-pisca, parecia uma árvore de Natal na cabeça. Falei, ai, cacete, ela foi discreta porque ela ficou lá no fundo, né? Mas ficou parecendo uma coisa feérica. Eu fiquei bem quieto, falei, tomara que ela não se manifeste, né? Aí não se manifestou. Aí no final, bem ofendida ainda, porque eu botei ela no lugar dela, né? Agora eu posso morrer. Aí morreu, logo em seguida. Como é que foi a morte dela? Você matou. Matou por minha causa, inclusive. Meu pai também se matou. Não, mas aí não foi por minha causa. Não sei exatamente do que era, mas vocês têm essa mania de se matar. Minha irmã também se matou. Você conta que... Você conta que a sua mãe teve alguns episódios de avisar que se mataria. Não, ela tinha... Te chamava, ela tinha uma discussão. Né? Antigamente se chamava... maníaco depressivo, uma coisa... Hoje é bipolar. Ela tinha um distúrbio
que ela ficava eufórica, ela ficava super deprimida. Ela era muito inteligente e era muito exagerada. Eu devo muito à minha mãe, tanto que também eu devo ao meu pai. A gente teve uma relação muito, muito esquisita, mas eu era muito próximo da minha mãe, eu cuidava, dava passe, fui espírita, eu era médium, eu dava passe porque ela tinha uma situação. Aí minha avó materna morreu, ela não se dava com a minha avó. Aí ela incorporou a minha avó. Aí ela ficou com 70 e tanto, entrevada, ela está aqui. Aí eu ia lá, dava uns passes com batata. Você disse que foi espírita, você não é mais? Não, naquela época eu era um espírita praticante, eu fazia, psicografava, eu era Allan Kardec total. Agora não, eu sou mais eu não tenho mais, eu não sou espírita, né? Mas eu tenho uma relação transcendental com as coisas. Você se mas eu considera cuidei médium? muito. Hein? Você considera médium? Eu não sei, porque, por exemplo, eu tive uma epilepsia meio espiritual, porque é o seguinte, quando eu ganhei a alta lá da nefrose, eu falei, oba, agora eu estava na puberdade, já começaram a nascer um buço, né? Estava com 12 anos, eu falei, pô, tô livre, hein? Que legal. Aí eu estava lendo um livro, eu estava lendo uns livros, eu estava lendo um monte de livro. Eu estava lendo um livro um dos caras que descobriram o DNA, que era o Jacques Monod, que era o Acaso e Necessidade. E estava lendo um livro do Nietzsche, que era Além do Bem e do Mal. E era cambono de um centro de macumba lá na Marquês de Olinda. Eu era cambono do Exu Tranca-Rua. Sei. Eu ficava lá... Cambono, sabe o que é cambono, né? Sei. Cambono ficava lá, é o translator. Isso. Translator Tabajara. O cara ficava... Pra gente pra explicar pra quem não segue. Aí o cara, barafu não. O cara quer uma cachaça, um copo de bebida alcoólica. É quem faz assistência, é aquela entidade que tá atendendo. Ele quer o charuto, aí você vai lá... E dá o charuto. Faz a tradução... Quando ele fala coisa que não dá pra entender. Eu fazia ponte, né? Eu era um homem cambono, eu adorava fazer aquilo. Eu fazia um monte de coisa. Naquela sexta-feira eu ia para Marquês de Olinda. Nas terças tinha o Centro Ramatiz, era o centro oriental, e aí tinha um outro de materialização, que era lá no Engenho de Dentro, que era o centro do Walt Disney, tinha a sala do Walt Disney, eu adorava Walt Disney. E aí o cara recebia o Walt Disney, pô, ficava todo... assim, engraçado, né? Mas nessa daí que eu era cambono, Tranca-Rua, né? Tranca-Rua brother, Tranca-Rua... Aí, de repente, um dia daquela gira, baixou não o Tranca-Rua, baixou uma entidade que eu fiquei fascinado e meio amedrontado, porque o cara, a mulher se virou toda assim. Aí eu pedi uma garrafa e eu dei para ela, jogou a garrafa quebrou, né? Aí pegou assim, começou a moer na mão, eu falei, porra. Aí, com o meu ouvido, eu falei, ih, rapaz. Aí eu falei, e aí, ó, como é que é? Quem é? Aí o pessoal falou, fala, não, é o Caveira. O Caveira não fala. Aí ele... Falei, pô, mas quando tá com raiva, né? Aí o cara tava lá. Não, esse é o dono do cemitério, esse é o dono, não sei o quê. Eu fiquei com aquela fascinação pelo Caveira. E eu fiquei com aquela coisa, toda semana agora ele baixava lá. E eu fiquei com uma ligação com esse Caveira. Eu pensei assim, esse rapaz ele precisa de um carinho, porque as pessoas ficam usufruindo, utilizando ele. Quero um serviço, quero matar fulano, quero... né? E eu falei assim, como eu estava lendo Bem do Mal, eu falei assim, vou albergá-lo no meu quarto. Aí eu transformei o meu ar-condicionado Westinghouse num púlpito. Botei umas velhinhas e eu via muito o cassete. E eu gravava no cassete umas fitas do Pink Floyd que eu tinha medo, promovia o meu próprio trem fantasma. Eu fazia uns fantasmas, eu botava umas caveiras, e fingia que não tinha visto para levar susto. Ah, que susto! Eu ficava assim, ia ficar... Aí eu ouvia assim, aí eu botei aquilo para fazer um medo, né? O Pink Floyd, ficou lá aquilo, e eu fiquei lá ajoelhado, invocando o Caveira. Pô, Caveira, você pode vir aqui, você é meu brother, não vou te encher o saco, você podia ficar descansando aqui, porque você gira atribulado, você bebe muito, come muito vidro, você pode ficar aqui, eu vou ser seu amigo, vou te tratar com amor, com carinho. Por favor, fica aqui. Eu comecei. E ele veio? Você começou a incorporar? Não sei se eu incorporei. Essa que é a grande dúvida. Eu tive um piripaque, vamos dizer, um piripaque que tecnicamente ninguém sabia o que era. Aí eu caí e me estrebuchei. Quando eu acordei, estava tudo despedaçado no meu quarto.
as cortinas estavam rasgadas, a cadeira estava despedaçada, tinha um álcool Pring, ele estava rasgado, todas as gavetas estavam jogadas. Eu falei, pô, eu não caí apenas. Meu Pink Floyd virou uma passaroca, a fita saiu do cassete, o cassete jogado no chão. Destruição total. E eu acordei enjoado, eu falei assim, porra. Aí eu falei, fui com vontade de vomitar. Aí eu abri a porta, falei, pô, mãe, aí. Pô, mãe, pô. Aí ela falou, o que foi? Eu falei assim, você não ouviu nada? Ela falou, eu ouvi um barulhão. Eu falei assim, por que você não foi ver? Pô, porque você faz barulho o tempo todo. Eu falei, tá bom. Aí ela, quando viu, ela ficou assustadíssima, né? Aí me levou para um neurologista. Fui fazer um eletrocefalograma. Aí deu um monte de coisa que ninguém sabia. Aí o cara falou, não, esse cara parece um avestruz, ele cresceu muito, o cérebro ficou pequenininho, ele começou a ter disritmia, disfunção, ninguém sabia se era crescimento, outro falava que era disritmia, outro falava que era epilepsia, outro falava... Só sei de uma coisa, quando eu falava no caveira, acho o caveira, pum, aí eu caía e outro dia... Quando acordava, estava tudo... Aí eu estava no meu sítio tomando um café, a minha mãe, não fale em caveira, eu estava com... Eu falei, caveira, pum, aí caiu quase que o meu saco. Eu falei, ai, caralho, pô, o caveira ficou com o caveira. Aí eu fiquei muito amigo do caveira. Olha só que loucura. Eu tinha 12 anos, né? Fiquei com essa onda, não sei o quê. Pô, passou-se tempo, eu já estava com 24 anos, 12 anos depois. É que eu fiquei pensando assim, eu continuei tendo essas crises até 35 anos. Depois eu ganhei alta. Um médico me curou com uma lanterna, assim, ó, fazendo lanternoterapia. Mas as crises eram só quando você estava invocando as entidades? Não, depois não, depois realmente não. Um diagnóstico clínico de... Não, ninguém tinha. O diagnóstico nunca foi explicado. Nunca houve um diagnóstico. Mas eu comecei a tomar Comital L, Rivotril, tomo um monte de remédios. Mas, às vezes eu ficava me testando. Ah, eu não vou tomar não. Aí eu passava 2, 3 dias, puf, tinha uma crise, né? Bom, tudo bem. Quando chegou com 24 anos, eu estava prestes a lançar Me Chama. Pois bem, aí eu fui numa mulher que jogava búzios. Aí ela chegou e mandou assim, ih, rapaz, eu tinha acabado um relacionamento muito conturbado. Aí ela jogou búzios e falou assim, ih, aí ó, fizeram um ebó para você pesado aí. Fizeram um ebó para você morrer, rapaz. Eu falei, puxa, que loucura, é mesmo? Mas você tem um cara muito forte ali no cemitério que não permitiu entrar. Eu falei, que o Caveira disse que é teu amigo. 12 anos depois, com outra pessoa. Aí ele falou assim, ó, ele está negociando que era o tal de Zé Pilintra. O Pilintra que foi mandado para te matar, mas o Caveira não deixou. Só que você tem que matar 32 galinhas, 2 bodes. Eu tive que matar pessoalmente, né? Mas eu me dispus. Fez? Sim. Resolveu? Bom, tô aqui, né? Tô aqui. Mas aí, eu convivo com o Caveira, vira e mexe, inclusive as minhas guias são todas... As guias estão aí. E vira e mexe, eu tenho um sinal do Caveira, alguém vem me dizer, alguma pessoa que vem do desconhecido, então é um vínculo que se formou e que eu prezo muito. E aí chegou com 35 anos, apareceu o Dr. Federico Navarro, um italiano, médico. Aí ele falou, olha, você tem isso, eu contei todo o caso. Eu dou 6 meses, eu vou fazer uma vegetoterapia, que é uma coisa com lanterna para corrigir, como se fosse alinhamento de direção, é um alinhamento de córnea. E você tem um desalinhamento de córnea, que ele vinculava o alinhamento de córnea com o seio materno. Quando você é bem amamentado, você não foi muito bem amamentado, tinha uns olhos assim. Aí ele deu uma alinhada nos meus olhos. E nunca mais eu tive, a partir de então, nunca mais eu tive de reduzir os remédios, tirou tudo. Desde então, nunca mais tive nada. Eu tava falando pra você que eu ficaria aqui 6 horas conversando com vocês de tanta história boa. Mas eu quero vir da onde a gente vinha. A gente começou falando da sua mãe. Sim. E entramos no assunto espiritualidade. E eu queria só dividir os 2 assuntos e voltar na história da sua mãe. Então, o que aconteceu? E eu te perguntei, né? Você conta que ela recorria a você em alguns momentos que ela estava em crise. E que em algum dos chamados onde ela disse, vão me matar, quando você não foi, de fato, ela se matou. É essa a história? É mais ou menos. Olha, a família da minha mãe era uma família muito histriônica. E todos eram muito exagerados e não sei o quê.
Minha mãe era uma pessoa muito especial. E ela foi uma pessoa muito decisiva na minha vida. Ela era uma excelente professora e ela era uma pessoa que falava um monte de línguas e ela me ensinou a etimologia, a escrever. Os livros que ela tinha, fui eu que herdei. Você é filho único? Não, eu tinha minha irmã. Tá. Depois, agora eu acabei tendo uns 5 irmãos extras, plus. Depois foram aparecendo. Mas inclusive, tinha uma irmã bem mais velha do que eu só fui conhecer há uns 3 anos atrás. Filhos do seu pai? Uma filha do meu pai, que era primogênita, que eu não sabia, imagina só. Depois ele teve um outro filho, mais 2 filhos, depois do casamento. Mas essa minha irmã, ela foi criada comigo. A gente era muito próximo, muito assim, tipo... Teve uma época que a gente parecia irmão gêmeo, porque era a diferença de 1 ano e 10 meses, muito pouco. Então a gente era muito ligado, eu e minha irmã. Mas minha mãe ela era... Quando minha irmã ficou mocinha, ela começou a competir com a minha irmã. Foi uma coisa horrível, cara, uma situação... A sua mãe e a sua irmã começaram a competir? Minha irmã foi meio vítima da minha mãe, que começou a... Tirava o shampoo, não deixava botar condicionador, não deixava ela se depilar, era uma loucura mesmo. Aí ela teve que sair de casa, ela foi morar com a minha avó, foi morar com a minha tia, ficou de casa em casa e ela foi tendo muitos problemas sérios e foi acumulando esses problemas sérios e se tornou uma pessoa muito, muito problemática por causa disso, minha irmã. E depois ela desapareceu, foi morar na Holanda e nunca mais voltou. E a sua mãe chegou a fazer algum tratamento psiquiátrico ou ter algum acompanhamento para cuidar da saúde mental? Não, porque na época nem se falava, sabe, né? A pessoa era de veneta, assim, pô, essa balota também malucão, não tinha isso, sabe? Mas depois é que a gente foi averiguar que ela tinha surtos, assim, de euforia e depois depressão. E ela era muito... Tinha um vínculo emocional terrível com a mãe, ela nutria sentimentos muito fortes, ela era muito intensa, né? E depois, com essa coisa de ser super protetora, ela pegou um vínculo, uma dependência emocional de mim. E depois, quando se separou do meu pai, ela ficou muito vulnerável. Ela virou uma professora, excelente professora de inglês no curso do Brazos. Mas aí ficou namorando um, namorou do outro. Aí ela se rejuvenesceu e começou a malhar, estava bonitona. Ela falou, não queria passar dos 50 anos e tinha isso na cabeça, não sei o quê. E o fato é que depois que eles se separaram, toda hora ela tentou umas 16 vezes se matar. E eu é que chamava a ambulância, lavagem estomacal, piriri. E aí aquilo virou uma moeda. Virou uma moeda de negociação mórbida, né? E eu comecei a falar assim, olha, cara, você não pode fazer isso comigo, porque... Cada vez que isso acontece, o mundo vai cair, cara. E aí era uma moeda, viu? Você me deixa aqui sozinha. E aí aquilo foi me deixando... eu te aprisionava de alguma forma com essa dependência? Não, era uma negociação. Assim, olha, eu falei para ela, esse tipo de relação é inconcebível, cara. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso com ninguém, né? E aí chegou um dia que eu não aguentei mais. Eu falei assim, olha, cara, você vai morrer. Você não vai fazer isso. Ela deixou uma carta, olha, você não tem vindo. Eu não estava indo lá na casa dela, porque eu não podia, eu estava soberbado com alguma coisa para fazer, porque eu sempre tratava dela, cuidava dela, eu sabia que ela estava numa situação difícil, sabe? Eu era amigo dela, era confidente dela, eu sabia dos problemas que ela tinha. Mas chegou um dia que eu não aguentei. Eu falei assim, olha, cara, você não vai fazer mais isso. Eu não vou deixar você fazer isso. Porque a gente não pode perpetuar uma relação desse tipo. Ou você toma jeito, ou você vai morrer, cara, porque eu não vou fazer mais isso. Não porque eu não queira te cuidar, mas você tem que saber que isso não pode acontecer, cara. Ela se ofendeu, ela era extremamente cardíaca e deixou de tomar um Exordil, uma coisa assim. E no mesmo dia ela foi dar uma aula à noite, tipo, 10 da noite. 10 da noite, ela, no meio da aula, morreu. Mas ela tinha escrito uma carta, já tinha feito todo o circo todo pronto, né? Você hoje... vive em paz com essa história? Já tá... Foi muito duro. Durante um tempo, como eu... Poxa, quando eu fui no enterro, a sala toda me olhando. Eu tive que procurar muito auxílio psiquiátrico, psicanalítico e muita... Faz terapia?
Já fiz, já ganhei alta, né? Já tô... A alta da terapia? Ganhei alta. Como é que faz pra ter alta da terapia? Você se torna um espírito iluminado. Você se tornou um espírito iluminado. Você e Exu Caveira estão ali já numa falange evoluidíssima. Isso, exatamente. Mas é a verdade. É verdade mesmo? É alta mesmo. Muito bom. Sempre acabou o assunto, sabe? Assim, tipo, bom, vamos então, vamos inventar o quê? Mas é verdade, porque eu também, eu sou um cara que eu aprendi, eu sou muito obsessivo nas minhas coisas. E eu sei, de uma forma ou de outra, que eu sou razoável dentro de tudo, dentro dos paroxismos da minha vida. E eu aprendi, aos trancos e barrancos, a prosperar nas adversidades. Então, toda vez que eu pinto um barraco, eu saio melhor. Por exemplo? Morreu minha mãe. Eu passei uns 10 anos tentando me matar, mas quando eu resolvi a equação eu virei uma pessoa bem melhor. Como? Entendendo mais a vida, entendendo mais como as coisas funcionam, me tornando uma pessoa mais calma, mais feliz. Eu fui ficando muito feliz com a idade e a aproximação de animais, evidentemente. Os animais são as coisas que mais me fizeram, principalmente a última etapa agora, que foram os gatos. A partir de 2000, em 2004, a gente começou a ter a Maria Bonita e Lampião. Foi justamente nesse momento que eu acho que eu adquiri uma iluminação búdica. Por quê? Foi ali que eu percebi que a felicidade não é uma coisa que está além ou fora de você. A felicidade é uma coisa que ou você vive aquilo ou não é um aqui e agora. E eu comecei a ter uma relação tão profunda. Aí depois veio a Dalila, uma gata preta que ia virar tamborim no carnaval, tadinha. Ela está aí até hoje, está com 22 anos. E ela veio com a gente. Agora, a Maria morreu em abril de 2022 e o Lampião morreu em agosto de 2016, mas com 16 anos. Todos viveram muito tempo e agora nós estamos com outra leva de gatos. E eu sempre tive galinhas. Quando era criança, tinha um planeta de galinhas, eu tinha bichos, eu sempre tinha uma comunicação. Tudo que eu não conseguia me comunicar com as pessoas, eu cacarejava, as galinhas vinham, todas ficavam em cima de mim. Galinhas eram apaixonadas por mim, né? Os cachorros também. Então eu tinha uma relação muito grande com animais. E foi justamente através dos gatos que eu tive o sentido da vida, vamos dizer assim, né? Porque eu comecei a entender como é que as coisas simples da vida são as coisas que te preenchem, entendeu? E aí, preenche. As coisas simples da vida, por exemplo, eu acordo de manhã, minha mulher fala assim, mulher sempre acorda um pouco mais mal-humorada, eu acordo eufórico todo santo dia, lá. Ela fala, sua felicidade é insuportável, você tem uma felicidade insuportável. Você agora entrou pro time da felicidade tóxica? Não, porque eu sempre fui assim. Sempre fui assim. Por quê? Porque eu sou o Cicerone do meu parque de diversões interior. Por quê? Porque durante a noite eu falo assim, amanhã eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou caminhar, depois eu vou fazer uma música, eu vou juntar uma coisa com a outra. Aí quando eu acordo de manhã parece que é Natal para mim, porque eu tenho um monte de coisa que eu me programei para fazer. Aí eu falo, oba, eu acordo, aí a Regina fica, como você está? Eu saio, eba, eu não consigo dormir muito tempo, porque eu fico muito com vontade de acordar, porque eu tenho coisas incríveis para fazer, entendeu? As coisas que eu faço você é muito exagerado. Eu falei, pô, eu adoro o que eu faço, sabe? Eu adoro as coisas que eu faço. Eu adoro viver. Aí eu vou lá e limpo a caixa dos meus gatos, aí dou comida para eles, aí às vezes agora estou acendendo a lareira, está mais frio, e vou acender a lareira, tudo muito meticulosamente, aí vou no meu jardim, aí dou beijoca nas minhas árvores, nas minhas plantas, aí eu tenho um estado de epifania total, entendeu? Então eu sou uma pessoa às vezes desagradavelmente chata, porque eu sou muito feliz. Lobão, quando você começou a ficar famoso, o contexto da fama era muito diferente do que é hoje. Hoje a gente tem internet, rede social. Como é que é a sua interação com esse mundo e com esse feedback agora tão próximo de fãs, pessoas que acompanham a carreira e haters, né? Que o tempo todo a gente está tendo que lidar. Você com essa sua felicidade toda, como é que é a tua relação com a internet? Eu sempre tive
a relação é humana, tá entendendo? Eu fui dos pioneiros da internet. Eu fui o primeiro a ter site, fui o primeiro a fazer todas as coisas de internet. Pô, eu conheço bem a internet. Mas eu acho, sabe, que... Eu recebia muito bullying quando era criança, era muito esquisito, né? Então, os caras me davam Nescau, me davam cascudo. Porra, as meninas me odiavam. Não, me desprezavam. Sabe aqueles... Tinha uma festinha... Aí eu sabia que eu ia conseguir dançar com ninguém, eu levava minha bateria com uma barricada, ficava do lado da vitrola. Aí tinha no final das festas, tinha pera, uva, maçã, salada mista, que não sei se tem aqui em São Paulo, que um beijinho, um aperto de mão, aí ficava a filhinha dos garotos. Aí as meninas, salada comigo, eu não queria nem um salada, nada, eu não conseguia nem uma maçã, nem uma casca de banana. Então era assim... essa coisa do hater, para fazer um paralelo, eu tenho uma coisa que desperto uma ojeriza nas pessoas que eu acho muito engraçado. Hoje em dia eu me divirto bastante, porque eu comecei a adquirir anticorpos em relação a essa expectativa negativa. Vamos testar esses anticorpos? Eu vou chamar o meu quadro Toma que o hate é seu. E nesse quadro a gente separou alguns hates, eu vou ler eles pra você. Você tem a oportunidade de dar risada, responder. Tá certo. A gente vê o que a gente quer fazer com isso. Vamos lá. Aspas. Se não for polêmico, cai no ostracismo. Produziu muita coisa boa nos anos 80 e agora é zero criatividade. Eu só posso agradecer por achar que eu ainda produzi alguma coisa boa dos anos 80, né? Porque justamente os anos que eu estava ensaiando para ser alguma coisa, porque eu não sabia fazer nada naquela época. Agora, essa coisa de achar que eu faço coisas marqueteiras... Por exemplo, quando eu fui preso, tinham pessoas que achavam que eu comprei a polícia... Para te prender. Para poder fazer, porque eu não tinha condição nenhuma de chamar atenção. O problema é que eu chamo atenção de qualquer jeito. Como é que foi? Eu não promovo nada, não. Eu sempre chamo atenção. E não é... não gosto disso, não. Mas é que eu sou uma pessoa magnética. O que eu posso fazer se eu sou maravilhoso? Eu sou maravilhoso. É isso mesmo. E as pessoas ficam achando que eu compro, que eu faço. Não, é que eu sou brilhante. Bom, como é que foi essa sua experiência na cadeia? Você foi preso por porte Eu virei o xerife da cadeia. Virei o síndico da cadeia. Virei mascote do Comando Vermelho. É verdade que você virou o mascote do Comando Vermelho? Sim. Por quê? E dava aulas de estrutura, estratégia. Ia para os morros explicar. Inclusive, tem um morro que é da Operação Mosaico, porque eles estavam com ciúmes, porque eu morava em São Conrado e geralmente eu ia para a Barreira do Vasco, para Tuiuti, ia para Mangueira, lá para a Zona Norte do Rio de Janeiro. Ia fazer samba de mão, pô, fumou barato. Aí, rapaz, um cara da Mangueira, que eram os garotos, eram tudo muito garotos. O Naldo, tinha uns traficantes da Mangueira, eram o Naldo e Buzunga. E aí o cara falou, porra, cara, aí você mora aqui do lado, você não pode visitar a gente. Eu sempre ia visitar as pessoas. Aí eu fui visitar o Naldo Buzunga uma semana antes de ocorrer um massacre que houve chamado Operação Mosaico. Eu cheguei lá na Rocinha, aí o cara tava com a submetralhadora USA assim, aí começou aí essa é minha guitarra elétrica. Eu falei assim, escuta aqui, ó, saiba do seguinte... A sua profissão exige mais circunspecção e discrição. A minha, não. A diferença é essa. Eu tenho que fazer alarde. Você não. Você tem que ficar na sua, rapaz. Você é procurado pela polícia. Aí eu comecei a dar... escuta aqui, nós estamos aqui no meio de um vale. Você está aqui no beco sem saída. Você tem uma entrada aqui e outra entrada acolá. Comecei até o general vão se fuder. Você, olha aqui, você... pode ser encurralado aqui. Se for um comando policial entrar aqui, você vai aqui, vai me entrar lá, você vai ser dizimado, meu amigo. Foi exatamente o que ocorreu uma semana seguinte. Foram todos massacrados exatamente pela falha logística em que eles se localizavam. E eu tinha aula de tiro. Pô, a aula de tiro era o tenente Paulinho, que era da Polícia Militar, contratado pelo Comando Vermelho para me dar aula de tiro. Dentro da cadeia? Não, isso depois. Fora, depois? Não, eu já fazia parte do... Ganhei carteirinha do Detran. Eu comprei uma Mercedes-Benz, daí mostrei para os caras, olha, escolhi uma Mercedes. Falou, pô, e aí você tem carteira? Eu falei, não, nunca tinha tirado carteira. Eu falei,
Peraí, vamos resolver. Que uma semana depois o cara me trouxe uma carteira do Detran, eu dirigi até caminhão, jamanta, tudo. Que loucura. Falei, pô, mas que legal essa carteira. Eu pensei que era fria, né? 10 anos depois eu pensei, pô, acho que tá na hora de eu tirar a carteira. Eu fui para Los Angeles, botei a carteira lá em Los Angeles, tá tudo certo. Morei lá 8 meses com a carteira, tudo certo. Falei, essa carteira bem feita, né? Falei, quando eu fui no Detran fazer um psicotécnico, eu fui me inscrever resignadamente, né, para fazer a tal da carteira. Aí o cara, eu falei, olha, qual é o seu nome? Eu falei, olha, eu tô com essa carteira aqui. Essa carteira, ele olhou, não, a carteira é válida, você não precisa fazer exame nenhum, a carteira é quente. Lobão, não tem como eu não te perguntar qual é a tua posição em relação ao que está acontecendo no Rio de Janeiro agora. Bom, eu fiz uma música chamada Samba da Caixa Preta, que quando o Tom Jobim morreu, que fez o Samba do Avião, eu falei, só sobrou a Caixa Preta do avião, eu fiz o Samba da Caixa Preta. Então eu acho o seguinte, como eu convivi lá dentro, perfeito, né, eu conheço todas aquelas entranhas e tive a intimidade de contra-argumentar com um monte de gente, porque a gente sabe, cara, as pessoas têm que entender que quando você entra no morro quando eu digo assim, na zona de comando de facção, sim, você está numa outra zona cultural, é outro código. Por exemplo, você vai cheirar cocaína com todo mundo, né? Aí você está com um prato, com papel lá. Você só pode, a sua namorada quiser cheirar, só você que dá para namorar. Porque ninguém pode dar para namorar, porque é um código social de conduta. E isso se espraia para todos os tipos de moralidade que você não vai entender. É outro código moral. Do que é ser homossexual, o que não é ser homossexual, o que é sexo, tudo é diferente, tudo é muito diferente. O que é homem, mulher, tudo é uma outra universo. E, ao mesmo tempo, eu cheguei assim, eu vi que muita gente, bandido, morria mais dando batida de carro, porque ninguém ficava doidão, pega o carro, eu falei assim, escuta aqui, os caras da polícia, você sobrevive a um tiroteio, aí toma uma, cheira a outra, dá um catranco no carro, morria um monte de gente assim. E eu então consegui contemporizar e contra-argumentar muita coisa com eles, né? Tipo assim, cara, isso não é legal, você acha que pode, porque o cara acha que pode uma série de coisas. E é outra coisa, você vai ficando mal. Porque a maldade, toda maldade é filha da desatenção. E a desatenção é justamente você começar a não relevar determinadas coisas. Ah, mas isso aqui não. Mas isso aqui daqui a pouco você está mal pra caramba, você não sabe por quê, né? Então, essas coisas que ocorrem, por exemplo, pô, eu vi o cara cortando uma pessoa em pedaços, dilacerando uma pessoa na minha frente, com o cara, minha metralhadora, cortando o cara ao meio. Eu vi o cara sendo jogado dentro de uma trituradora de lixo ao vivo. Eu vi coisas muito graves, tá entendendo? E aí eu falava assim, cara, você é mau, falar pro cara. Sabe, isso não é bacana. Mas não adianta, né? Então a pessoa vai ficando má. Aí a pessoa acha que tem um salvo-conduto divino, porque assim, o mundo é muito ruim lá fora. Não, um erro não justifica o outro, entendeu? Então o que acontece? O Rio de Janeiro talvez é o maior centro, historicamente falando, escravocrata do planeta. O Laurentino Gomes tem uma série de livros sobre escravidão, que todos deveriam ler. E o Porto do Rio de Janeiro foi o porto que mais traficou escravos em toda a história da humanidade. Foram mais de milhões de escravos, fora os que morreram durante o trajeto. Então, o que acontece no Rio é fruto ainda de uma sociedade impregnada, talvez mais do que Minas, mais do que a Bahia, mais do que São Paulo. Por quê? Lá foi a capital do Reino Brasil Império, e o centro de toda a triagem de escravos que entravam no Brasil através do porto. Talvez em Salvador também, mas no Rio. E isso cristalizou toda uma sociedade, todo um jeito de ser. Também a corte, a invasão francesa, tudo isso deu a característica ao carioca determinados traços de caráter, tá? E também geograficamente você tem os morros
e que você fica com uma convivência absolutamente surreal entre o asfalto e a pobreza extrema do morro. E agora um contraste, porque aí você tem os grandes traficantes que você vai no morro, o cara tem moto, tem Jaguar, sabe? Você vai na casa do cara, parece um motel de 5 estrelas. Então os contrastes são muito grandes. E aí o que acontece? Você tem uma sociedade culpada com a coisa da escravatura. Aí você tem uma dicotomia dentro da sociedade que é o seguinte: mas eles merecem piedade. Aí você tem uma indulgência num setor que não deveria ter. E você, em vez de ter uma aproximação real de toda a sociedade, se tornar uma coisa só, e não tornar um outro universo, um universo esquizofrênico da cidade, de você ter um senso de urbanização, de inclusão, de vamos urbanizar a cidade. Porque aí transformam a favela, a comunidade, que não tem esgoto, que tem um monte de gato, não sei o quê, como se fosse uma atração turística. Aí você tem uma coisa humilhante lá no Rio, que tem os caminhões de safari, sabe, safari lá da África, né, para ver elefante, hipopótamo. E vão um monte de gringo para as comunidades assistir a beleza, né? O exotique, né? Das comunidades carentes. Então isso é uma deformação. Mas vamos lá, sobre essa situação agora. Mas isso explodiu por causa de tudo isso. Exato, concordo com você e entendo o contexto. Mas como é que você vê a forma como o governo do Rio de Janeiro está tentando sanar aí, eventualmente, esse problema do Comando Vermelho ser um poder paralelo que ameaça a soberania, né, do Estado no momento em que, enfim, né, tá lá, eles que sei lá, cuidam da distribuição de água, de luz. Não cuidam nada, né, cara. Tráfico, não enfim. cuida nada, é tudo mentira. Tem um traficante aqui que paga um fogão, mas não é nada disso, é tudo mentira, sabe? É caô, como diria lá mesmo. Eu conheço a parada. O negócio é o seguinte, pelo que me consta, os caras conseguiram fazer uma estratégia, tipo assim, o cara vai entrar, os caras vão ter que matar os caras, tá entendendo? Porque é matar ou morrer. E pelo que me consta, só conseguiram pegar os traficantes. Eu pensei que tivesse criança, não. Pelo visto, a operação, nesse caso, entre aspas, né, na medida do possível, eles conseguiram eles pegaram, encurralaram a bandidagem toda e mataram um monte de gente. Agora, como mataram, executaram, tem gente que foi decapitada, eu não sei, cara, sabe? Agora, a violência é tamanha, porque é o seguinte, a violência é de ambos os lados. A gente fala, porque aí a gente não pode chegar e dizer, tadinho, porque o traficante é mal pra caralho, bota a gente no ácido, queima os caras no pneu, sabe? Decapita também, capa, bota o peru na boca dos caras. Pô, é uma loucura. Eu já vi isso, né? Então, você não pode dizer quem é mais bonitinho, quem é mais bonzinho e quem tá certo, quem tá errado. É uma cumplicidade de que, na verdade é o seguinte, se você pega um táxi no Rio de Janeiro, 99% do cara, ele vai dizer assim, cara, pô, olha só, tá cheio de bala aqui, ó. E o cara todo orgulhoso. Pô, para ali na vida, só pra quem é bicho homem, rapaz. Porque aí eu paro e, pô, aí todo mundo tem que se esconder, leva o tiro, pô. Inclusive, ó, se fosse pra votar no fulano de tal do Comando Vermelho, eu votava pra presidente, porque o cara sabe administrar. Isso é um papo recorrente. É um papo recorrente no Rio. Eu morei em vários lugares no Rio de Janeiro, e um tinha milícia, né? O outro tinha, na Barão da Torre, em Ipanema, eu ia no supermercado, os caras vinham com rajadas, e as pessoas sabem o que faziam? Abaixavam candidamente e depois levantavam e continuavam. Então existe uma cumplicidade, não uma cumplicidade somente, um envaidecimento dessa coisa absurda que é essa guerra civil que já existe e perpetua por muitos anos. Eu saí de lá por isso. Saí de lá em 2008, falei, chega, isso não tem solução. Entendeu? Porque é uma cumplicidade, todo mundo gosta daquilo. Só pra gente não se perder no quadro, eu vou ler mais um hate aqui pra você. Aspas. Se tivesse cérebro ainda, mas as drogas consumiram todos os neurônios. Pois é, o que eu vou fazer, né? Isso foi o que sobrou de mim. Mas eu, mesmo sem neurônio nenhum,
eu consigo ainda ter um bom check-up. Né? Não tenho uma cárie. Acabei de fazer um check-up, eu estou com o meu testosterona Você tá em dia. ótimo. Estou totalmente em dia. Você ainda usa droga? Não uso desde 91. Eu parei de qualquer tipo de droga ilícita, né? Em 1991. É verdade essa história de que você usava droga em cima de caixão de alguns parentes? Não. Peraí. Não. Olha só. Eu começo o livro, eu decidi, no enterro do Júlio Barroso, que ele estava, por circunstâncias da própria morte dele, com o caixão tinha um vidro, porque ele teve que tapar o caixão. Ele já estava enfadado, eu e Cazuza, né? Não tinha mais ninguém, tá entendendo? Começa o meu livro assim. Não tinha mais ninguém, estava conversando 5 horas. Pior coisa para quem está virado é o pio de um passarinho, né? Você está ali, piu. Eu falei, puta que pariu, vai começar o dia. É horrível, né? Aí eu falei, pô, Cazuza, cacete aí. Aí o Ezequiel Neves, nosso querido Ezequiel, ele estava chorando. Foi pro banheiro, não tinha mais ninguém no velório, só estávamos nós lá. Eu falei, sabe de uma coisa, Cazuza? Porra, cara, eu preciso acordar. Vamos fazer uma homenagem ao Júlio aqui. Aí bati uma lagarta aqui, bati uma assim, aí cheirei pra ele, ficamos lá chorando. Porque foi uma despedida, coisa de maluco, né? Eu achei interessante, cinematográfico, eu achei interessante começar o livro com essa cena, mas só foi isso, eu não tenho essa mania de ficar cheirando no caixão das pessoas. Né? Ainda não peguei essa mania. Lobão, você fez uma brincadeira que você, por ser baterista, é ambidestro. E isso você falou dentro de um contexto político. Uhum. E a gente sabe que você já teve momentos, né, onde você esteve mais orientado à esquerda ou à direita. Como é que você se posiciona politicamente atualmente? Para começar, eu sempre detestei política, sempre. Para você ter uma ideia, em 1984, 85, eu me lembro, eu estava trancafiado no quarto, eu ficava lá, não estava exatamente lendo livros, mas eu estava numa situação bem Bukowski, assim, né? Tava lá, paraná, pipipi, popopó. E aí, cara, eu estava namorando a neta do Tancredo Neves, eu não sabia. E aí eu soube da morte do Tancredo pelo jornal Planeta Diário, Cacete Planeta, porque aí tinha manchete assim, Dona Risoleta parte para a carreira solo. Aí eu falei, quem é a Risoleta? A Risoleta era a mulher do Tancredo. Aí, entendeu a piada? Que legal. A Dona Risoleta, eu falei, quem é a Risoleta? Aí ela falou, é minha avó. Eu falei, e você? Tancredo, e quem é o Tancredo? Eu não sabia quem era o Tancredo. I never heard. Então, era assim. Então, o que acontece? Quando, no final de 89, vieram me perguntar, eu estava falando com o Chico Anísio, eu estava fugindo do Brasil, eu tinha que fugir do Brasil, porque eu fui condenado, eu tinha que fugir. E tive que passei uns 8 meses fora. E eu fiz o último programa com o Chico Anísio. E o Chico Anísio ficou muito meu amigo, brother. E aí ele falou, não, aí ele era Collor. Aí ele me apresentou o Collor. Eu achei o Collor o cocô do cavalo do bandido. Ele me apresentou. Por quê? Porque ele, não sei, eu achei, não me simpatizei, não conhecia. Não bateu o santo. Não bateu o santo. Ele falou, oi, muito bem, esse aqui é o caçador de Marajás, ele me falou. Embora eu gostando do Chico, eu era sempre desconfiado com política, eu nunca gostei de política. Falei, tá ok, fui embora, mas fiquei com aquele cara na cabeça que eu não... Quando eu voltei, foi muito engraçado. Eu voltei dos Estados Unidos, no meio da eleição, né? Pá, campanha eleitoral. Eu dei um mogafe, cara. Eu comecei assim. Aí, uma mulher no Jornal do Brasil me telefonou. Eu estava vendo assim, aí vi um cara, Roberto Freire. Eu tinha um cara que eu lia muito, Roberto Freire, Sem Tesão na Solução, um psicanalista. Olha só. Aí o cara, ela telefonou, eu falei, pô, não sei quem é, eu não conheço, não sei quem eu vou votar, não sei o quê. Ela falou, mas dá o nome. Eu falei assim, me dá aí a lista, o cardápio de gente. Quando ela falou Roberto Freire, eu falei assim, pô, Roberto Freire vai se candidatar, vou votar no Roberto Freire. Aí ela falou pro Roberto Freire que eu era fã do Roberto Freire, que eu queria encontrar com o Roberto Freire. Aí elas promoveram um encontro com o Roberto. Era outro Roberto Freire. Claro. Era outro Roberto. Aí eu fiquei muito amigo desse Roberto Freire. E ele era do Partido Comunista. E aí eu fiquei amigo dele, do João Amazonas, fiquei amigo, o outro, como é que era o nome dele? Que ele foi combatente de guerra, foi amigo do meu tio, que era herói de guerra. E aí eu peguei avião, jatinho, aí fui passear com ele, fazia todos aqueles périplos pelo Brasil inteiro, fiquei muito amigo do Roberto Freire. Ele não ganhou as eleições, evidentemente. Quando foi para o segundo turno,
pessoal do PT veio falar comigo. Eu não tinha a menor simpatia pelo Lula, mas eu me lembrei daquele cara que era o Collor, né? Eu falei, porra, então tá bom, vou... Mas eu sou aquele cara assim, apesar de não ter a menor ligação, quando eu visto a camisa, eu visto, falei, então tá, eu vou feito um bode cego, eu vou direto, assim, tá bom, vou vestir isso, vamos nessa. Até eu cometer um crime eleitoral na Rede Globo Televisão, no dia da eleição, parecia aquele tarado da capa, né? Só eu abri, no meio do dia da eleição, eu abri assim, Lula, eu. Aí o Fausto, que é meu amigo pessoal, ele foi chegando pro... O Lobo, a TV Globo vai sair do ar. Eu falei, foda-se. Aí assim, não sei o quê. E meu pai trabalhava, ele consertava os carros do Roberto Marinho. Disse meu pai depois que o doutor Roberto Marinho telefonou para ele, João Luiz, uma fleugma incrível, escuta aqui, seu filho quase me fechou a emissora, deu um prejuízo de não sei quantos milhões. Eu quero só avisar o seguinte, continuo muito amigo de você, mas eu quero avisar que seu filho não entra na minha emissora nem do lado do Paul McCartney. Aí eu fiquei 11 anos indexado na Globo até voltar para o Faustão e vender, foi em 99, e vender 100 mil cópias em banca de jornal com meu disco numerado. Mas de Lula no peito você teve super bolsonarista e eu ainda quero saber como é que você se posiciona hoje. Da mesma forma que aconteceu com o Lula, aí o que aconteceu? Em 2002 eu voltei a subscrever, fui até lá o comitê do PT, a vibração estava tão louca que quando... Oi Lula, tudo bem? Quando apertei a mão do Lula, acabou a luz. Aí a primeira coisa que eu perguntei foi, escuta aqui, eu tenho ouvido que a Coreia do Sul está batendo bolão em cientista, eu não quero nada para músico não. O que você vai fazer de educação? Vai transformar o brasileiro em cientista para ganhar prêmio Nobel? Vai ser isso, companheiro. Falei, então eu vou votar em você por essa bandeira da educação. Tá. Aí começou o governo dele. Aí começaram a vir os poucas coisas, os escândalos, bererê, barará. Você se frustrou? Eu fui ficando pau da vida. Passaram 2 anos, mas eu fui ficando... Porque eu fiquei muito amigo das pessoas, do Greenhalgh, do Genuíno, eu era amigo da gente sair. O Greenhalgh era meu advogado pessoal. Eu era amigo do núcleo duro do PT, entendeu? E do MST. Eu era amigo, eu fazia campanhas com o pessoal do MST. Fiquei amigo deles também. Então, eu me envolvi, assim, diretamente com eles. Aí comecei a falar, não, assim, não. Aí chegou um dia, o aniversário do Genuíno. A minha querida amiga Luísa Helena, que eu também sou signatário do PSOL. Assim. Aí, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer um rito de ruptura com o PT, mas quero fazer uma nice, uma legal. Aí eu peguei, eu fui numa papelaria, comprei umas tintinhas brilhosas, aí fiz uma camiseta, tinha 100% raça pura, se lembra como tinha isso? Eu botei 100% friendly fire, 100% fogo amigo. Aí eu botei a camisa e fui junto com a Luísa Helena, falei, vamos lá, porque a Luísa Helena também estava saindo do PT. Uhum. Aí fui lá, falei pro Genuíno, falei, tô saindo, isso está virando uma bagunça, sabe? Vocês estão fazendo uma coisa que eu não consigo botar, a coisa da Lei Rouanet, tava uma festa, artistas consagrados tirando dinheiro dos artistas que estavam precisando. Sabe de uma coisa? Eu falei, sabe de uma coisa? Tá uma bagunça, eu não tô aí, fechei. Mas assim, o Genuíno é um cara que sempre foi um cara democrata, somos meu cordial adversário, aquela coisa. Cara, eles começaram a me perseguir. Quando eu lancei meu livro, eles contrataram um psiquiatra para mostrar que eu era demente, que eu era maluco, não sei o quê. Eu falei, esses caras começaram a me cutucar, comecei a ficar pau da vida. E aí, cara, eu me decidi, falei assim, eu vou derrubar esses caras. Eu vou derrubar esses caras, cara. Vou derrubar. E aí pronto. Ideia fixa, derrubar esses caras até derrubei. Aí quando veio o Bolsonaro, eu falei, vou virar Bolsonaro, porque, vou derrubar os caras, vou pegar essa carona. E fui lá e pim. Uma semana depois que ele estava eleito, eu estava atacando o Bolsonaro. Porque eu não estou nem aí. Porque eu não tenho time de futebol. Eu não tenho partido político. Eu não me atenho a nada. Eu não tenho turma. Eu não tenho bloco. Eu não tenho pátria. Eu sou completamente desterritorializado. O que você tem? Eu tenho a mim. Eu tenho o meu eixo, a minha essência. Meu compromisso comigo.
Então, quando eu vi que a falcatrua... E outra coisa, quando eu vi... E é legal, que foi muito legal, porque eu sou totalmente amoral nesse sentido. Aí eu entrei e comecei a conhecer todas as... Assim como eu conheci as luminárias da esquerda, eu comecei a conhecer todos os intelectuais da direita. Frequentei todos, Olavo de Carvalho. Na maior tranquilidade. As pessoas da esquerda são carolas. Você conviveu? Eu falei, convivi. Inclusive, ganhei muitos benefícios, porque com o Olavo, apesar de ser maluco e ter coisas que acham execráveis, ele tinha uma bibliografia incrível. Eu peguei um monte de autores que eu jamais conseguiria ter acesso e li, e aumentei muito meu conhecimento. Então, eu saí dali ganhando. Porque eu conheci profundamente um lado e conheci profundamente outro, por justamente não ter envolvimento com nenhum deles. E agora? E outra coisa, só para concluir, percebi uma coisa incrível, numa esquina, quando eu estava já amaldiçoado por ambos os lados, eu estava num estúdio fazendo um ensaio, numa esquina, e na outra esquina aconteceu uma coisa incrível. Eu estava com vários amigos que presenciaram e viram como é que são todos iguais. Eu passei por uma primeira esquina até chegar no botequim da outra. Aí apareceu um petista falando, você é o fascista. Aí começou assim, drogado, decadente, roqueiro, fascista. Ok. Aí, 50 metros depois, apareceu um bolsonarista. Não, falou a mesma coisa. Roqueiro, drogado, decadente, petista. Comunista, no caso. Comunista. Então, agora, uma coisa, eu tenho uma felicidade muito grande, que eu tenho o condão de provocar a fúria em qualquer imbecil. O cara, quando é imbecil, ele tem esse tipo de ojeriza. É o meu imbecilômetro colado no 11, tá entendendo? Porque as pessoas que, quando elas têm uma identificação mórbida com a minha verdade, que causa muito mal-estar nessas pessoas. E eu me regozijo disso. Porque eles merecem. Porque meu pai me dizia, quem é burro que peça a Deus que o mate, que o diabo que o carregue, na verdade. É a mesma coisa que eu faço com essas pessoas. Eu estou cagando balde para essas pessoas. Porque eles merecem a desonestidade em que eles vivem, porque sempre o outro é que é o culpado. Aí vira um fla-flu. Por isso que eu parei de política. Por quê? O estoico fala uma coisa, um ditado estoico que deveria caber para todo mundo. Por favor, na medida em que você verifica que alguma situação que está diante de você, ela não tem mais, você não tem mais ingerência sobre aquilo, ou seja, você não vai conseguir mudar de forma alguma aquela situação, é de bom alvitre que você se vire para outro tipo de ação. É a mesma coisa com a política. Quando eu vejo que é uma desonestidade endêmica entre as pessoas, uns acusando os outros, são dois bicudos que não se beijam, mas são dois bicudos que são iguais. Têm os mesmos tipos de desonestidade, têm o mesmo tipo de recalque, e são todos são homúnculos. São aqueles homúnculos do Dostoiévski, são pessoas que são sub-homens, são pessoas bobas, que têm espírito de rebanho, que se sentem protegidas, ao contrário da minha sublime solidão, né? Todo mundo vai para a torcida, aquela multidão, que se fodam, tá entendendo? Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para esse tipo de pessoa. E sou muito seletivo também. Aí o cara, não vou no seu show. Seria horrível se você fosse, né? Lobão, antes da gente terminar, eu quero saber de futuro, seus projetos, o que você vai fazer daqui para frente? Sim, eu tenho agora uma opereta rock, o Vale da Estranheza. Vale da Estranheza, que significa, você sabe que o Vale da Estranheza é um jargão tecnológico que um cara que inventou o robô igual a ele, em 2005, um japonês, que ele é uma síndrome que o ser humano tem quando está se aproximando de algo tão próximo. Por exemplo, a inteligência artificial é um Vale da Estranheza, porque você olha, se põe igual, mas você sabe que tem alguma coisa esquisita. Então, quando tem um robô, então, assim, igualzinho a você sabe que estruturalmente ele é totalmente diferente. Então isso causa o Vale da Estranheza. Eu achei esse nome poético. Eu achei que ele pode se estender mais para vários tipos de estranheza. A minha primeira, eu sendo a estranheza personificada, a estranheza de você se estranhar como se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Então eu fiz uma música chamada O Estranho, que nós somos estranhos a nós mesmos. Quando você está em relação com outras pessoas, você está namorando uma pessoa, depois você briga, daqui a pouco a pessoa que você ama, daqui a pouco vira um estranho. Então, o segundo estranho. Aí você tem um estranho robô. Aí você tem um estranho, o Lobo Terrível é um estranho também, porque foi a última música do disco, é o Lobo Terrível,
que foi os geneticistas agora reinventaram um lobo chamado Dire Wolf, né, que é um lobo do Game of Thrones. O Rômulo e o Remo. Aí quando eu vi os lobinhos, eu fiquei apaixonado. Falei, lobo terrível, estranheza, pô, estranho, eu sou lobo, já fiquei, né, na conexão. Aí eu fiz o Lobo Terrível para fechar o disco. Então o disco, na verdade, ele é um filme. Você tem que entrar, não tem playlist, você tem que entrar e ficar viajando dentro do conceito, né? E eu quero ver se eu lanço ele até o final do ano que vem. E já está saindo, na verdade já saiu há 2 semanas atrás o primeiro single, que é o Canções do Novo Show, que é a única música que eu fiz em parceria com alguém, que é com o Bernardo, que na verdade é meu parceiro de 30 anos, não, mais de 30 anos, há 30 anos que a gente não estava fazendo música, estava brigado. Por isso que tem o que passou, passou, ele escreveu isso para mim. O que passou, passou, não sei. A gente briga, porque a gente sempre briga, né? Ser humano é assim, está exposto a intempéries sociológicas, né? Então, mas eu amo ele me ama, e eu tenho como irmão, e não só um irmão, ele tem uma figura paterna, o Bernardo é uma pessoa que eu tenho maior admiração, maior gratidão. E é isso, estou cheio de coisa para fazer. Tem a turnê, porque os haters também me beneficiam muito. Aí esses caras assim, drogado, decadente. Aí começa cantor de uma música só, agora, né? Eu falei, puxa... Eu falei, tem uma ideia, porque tem uns contratantes de shows que estão dizendo, pô, o Lobão acho que não está fazendo os hits dele. Eu falei, eu sou cantor de uma música, como é que eu vou fazer? Aí eu fiz um anúncio na internet que foi o maior hit do momento, que eu falei assim, atenção, senhoras e senhores, vocês de todas as cidades brasileiras vão sair em turnê. Agora, eu vou fazer em turnê com todos os meus fracassos radiofônicos, porque eu não tenho um hit sequer. Quer dizer, devo ter um só, segundo algumas estão dizendo aí. Então eu vou tocar aqueles fracassos que vocês não conhecem, que é Corações Psicodélicos, Me Chama, Radioblá, Revanche, Vida Bandida, Vida Louca Vida. E aí, pô, o segundo meu booker, o Garcia, às 7 horas da noite, falou assim, cara, tá todo o Brasil inteiro. Aí eu falei assim, vou ganhar rios de dinheiro graças aos meus haters. Aí, mas eu pensei, eu sou muito bonito, né? Minha alma é muito bonita. Eu pensei assim, eu vou ganhar rios de dinheiro, vou pedir a Deus que o meu karma maravilhoso se irradie aos meus haters e que eles percam pelo menos 30 segundos de inferno com as minhas benesses pessoais. Maravilhoso. Lobão, como eu te falei, ficaria aqui. Temos que ter parte 2, 3 e 4. Eu adorei. Eu sou uma Janete Claire ambulante. Conversa. Né? Obrigada. Querida, foi muito bom, Ali. Esse foi o meu papo com o Lobão. Na semana que vem eu tô com mais um convidado. Não perca o próximo Em Off. Até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.